A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma direção para te dar através da palavra dele. Eu te peço no nome de Jesus Cristo que você fique até o final para que você entenda o que Deus tem para falar contigo através desses pequenos versículos. Eu convido os irmãos a estar lendo Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. 5 pequenos versículos da parte do Senhor para a vossa meditação nesse momento. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando Jesus, lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então aqui a Bíblia fala que Jesus ele aparece para os discípulos na Galileia. Então nós vimos pelo versículo 16 que os 11 discípulos eles partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado para eles. Jesus tinha dado uma ordem para eles irem para o monte, porque lá Jesus se encontraria com eles. E eu acho lindo que em toda a Bíblia, os discípulos, os homens de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus, Jesus, quando ele dava uma ordem, os homens obedeciam, os discípulos obedeciam. E isso é muito importante porque quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus ele fala algo para nós fazer, é porque bem sabe Ele o que Ele está fazendo. É porque bem sabe Deus o caminho e a direção que Ele está dando, que Ele está falando para o ser humano obedecer. Louvado seja Deus. Então, obedecer a Jesus, andar pela direção de Deus através de Jesus, é a melhor coisa que um ser humano faz. Porque quando Deus fala, quando Deus direciona, Deus está falando e direcionando o ser humano, a raça humana, os discípulos, os servos e as servas de Deus, para o melhor caminho, para uma nova vida, para uma nova experiência e para uma expectativa de vida totalmente diferente. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele aparece para os discípulos na Galileia. E Jesus, ele está aparecendo para você através dessa palavra. Jesus está falando contigo através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que quando os discípulos viram Jesus naquele monte, que Jesus havia designado eles para eles irem, a Bíblia fala que quando viram, o adoraram, porque Jesus é digno de honra e glória e louvor. Ele merece toda adoração, porque ele é digno, ele é santo. Então, quando viram Jesus, o adoraram.
mas alguns duvidaram. Louvado seja Deus. Então nós vimos que é algo um pouco difícil de se compreender, porque mesmo eles vendo Jesus com os próprios olhos, eles duvidaram que era Jesus. Só que alguns também acreditavam. Uns duvidavam e outros acreditavam. E o que nós estamos vivendo nesse tempo presente é que o ser humano está vendo o agir de Deus, é que o ser humano está vendo as enfermidades chegar, é que o ser humano está vendo as coisas ficarem difíceis a cada dia mais, e mesmo assim o ser humano não querer acreditar. Isso é triste, isso é difícil, porque nós estamos fechando nossos olhos para a verdade, nós estamos tapando nossos ouvidos de ouvir a verdade de Deus, que está nua e crua, que está bem visível, que está bem óbvio de ver e saber que Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe o cansaço, não deixe a fadiga, não deixe os problemas da vida te fazer você duvidar do poder que Deus tem para mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão vendo livramento com os próprios olhos. Tem pessoas que estão vendo que, se não fosse por Deus, ele ou ela não estaria aqui nessa terra. Mas ainda assim continua a duvidar. Será que Deus está comigo? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está me vendo? Mesmo essa pessoa vendo os sinais acontecer e mesmo assim continua a duvidar. Então não duvide do poder de Deus. Não duvide da palavra da salvação que tem poder para mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Seja como alguns discípulos que estavam ali, que quando viram, adoraram o nome do Senhor. Então adore o nome do Senhor, agradeça o nome do Senhor pelas bênçãos que Deus tem te entregado, que você está vendo, pelas curas que Deus está te dando e te dará, que você está vendo, e pelos livramentos que Deus já te deu e está te dando e você está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus chegou e a primeira coisa que ele falou para os discípulos foi: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras versões pode estar escrito: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus estava mostrando que ele é Deus. Ele estava mostrando bem claro para os discípulos que sobre a vida dele, ele tem e sempre terá todo o poder e autoridade sobre o mundo físico e o mundo sobrenatural. Louvado seja Deus. Porque pela palavra de Deus, a Bíblia nos fala, lá em Hebreus, que tudo aquilo que se vê foi feito pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que hoje existe, tudo que hoje foi criado pela sabedoria, pelo entendimento, pela graça de Deus, foi feito através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma, ele muda, ele edifica, ele renova, ele vivifica, ele dá vida, ele mata, ele destrói, ele quebra, ele faz o que ele
quiser, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mundo, o planeta Terra está no controle de Deus, que é Jesus. Porque Ele é o dono, Ele é o Criador e Ele tem todo o poder e todo o domínio. Louvado seja o nome do Senhor. Então saiba você que através dessa palavra, Deus tem todo o poder e autoridade para fazer aquilo que é impossível aos teus olhos ser possível. Entenda que através dessa palavra, Deus tem todo o poder e autoridade no céu e na terra para fazer aquilo que você não consegue, para realizar aquilo que você não pode e para mudar aquilo que você não consegue mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus falando para os discípulos, para aqueles que estavam seguindo a Ele e vivendo a vontade de Deus, através de Jesus, o próprio Jesus disse para os discípulos, porque ali só tinha discípulos, e Jesus deu uma ordem para os discípulos: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então olha só que interessante, duas coisas muito importantes para você que já se converteu ou para você que irá se converter a esse evangelho de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ensinamento que nós vemos é que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. E Jesus falou: olha, vocês vão e vocês façam discípulos de todas as nações. Jesus estava dando uma ordem para aqueles que estavam seguindo a Ele, de os discípulos pregar a palavra, ensinar a palavra e direcionar a palavra a todas as nações, sem acepção de pessoas, porque Deus ele quer salvar a todos. Deus não quer salvar somente o rico, Deus não quer salvar somente o pobre, Deus não quer salvar as classes médias, Deus quer salvar todas as nações da terra. Todos os seres humanos, Deus ele quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi uma ordem de Deus que Jesus deu para os seus discípulos, para fazer discípulo em todas as nações. Sabe por que a palavra de Deus está sendo nesse momento pregado para você? Sabe por que Deus está falando contigo através da palavra dele? Sabe por que Deus está te direcionando e te ensinando a palavra dele? Sabe por quê? Porque através da palavra, do ensinamento e da direção da palavra de Deus, Deus quer que você que me ouve seja um discípulo de Jesus. Mas, irmão, o que significa discípulo? Significa seguidor de Jesus. Significa você seguir alguém. Então, quando a palavra ela é ensinada para os ouvintes, ela é ensinada com o objetivo de que os ouvintes ouçam e entendam que Jesus é Deus e de que Jesus, Ele quer que todo ser humano siga a Ele, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E além de que Deus Ele quer que o ser humano siga a Ele, também há outros detalhes dentro desse segmento que Deus Ele quer que o ser humano tenha. E a outra é a qual Jesus falou para os discípulos:
fazer discípulos e também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Duas coisas Deus falou para os discípulos: vocês vão fazer discípulos de todas as nações, seguidores de Jesus, fiéis, obedientes, e vocês vão batizar também. Vocês vão fazer o ato do batismo, de emergir nas águas, para a remissão de pecado, para a purificação do pecado e de uma nova natureza, através do Espírito Santo. Então, além de Deus querer que as nações o sigam, Deus também quer batizar os seus seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é muito interessante porque, para quem me ouve que procura uma nova vida, para quem me ouve que procura mudança, através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu passado, o seu histórico de vida, através do batismo nas águas, ele é apagado, ele é lançado para longe e Deus não se lembra mais do seu passado. E Deus não se lembra mais das coisas ruins que você fez, que você cometeu, porque através do batismo, quando você é imergido nas águas, você é remido e redimido pelo Espírito Santo de Deus. E você nasce uma nova criatura. E aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você falava, você não fala mais. Aquilo que você costumava a praticar, você não pratica mais. Para onde você ia, você não vai mais. Porque isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser seguidor de Jesus. É viver uma vida nova, andar por um caminho novo e caminhar com pessoas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é verdadeiramente uma mudança de vida completa e genuína da parte de Deus. Então essa foi a ordem que Jesus falou para os seus discípulos. Vocês vão fazer discípulos, seguidores de Jesus, meus seguidores, Jesus falando, e vão também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E para o nascimento de uma nova criatura. E Jesus ainda fala mais, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a ordem que Deus me deu é de ensinar para você que me ouve a você ser obediente à palavra de Deus, a você continuar seguindo os princípios da palavra de Deus, a você continuar guardando a palavra de Deus. Essa foi a ordem que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. E há uma promessa muito linda que eu vejo da parte de Deus para os seus seguidores, para aqueles que aceitam a Jesus e são batizados também. É que Jesus ele fala para os discípulos, para os seguidores dele, para os fiéis: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o único ser divino que pode e sempre estará conosco
até os últimos dias da nossa vida é Deus. O único ser divino que não falha, que nunca falhou e nunca falhará, é Deus. O ser divino que nunca perdeu uma batalha e que nunca perderá é Deus. E o mesmo disse para os seus seguidores: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, até o fim de tudo. Quando tudo acabar, quando o mundo acabar, quando as esperanças acabar, quando a direção da sua vida acabar, eu vou estar contigo, eu vou permanecer contigo. Então entenda que seguir a Jesus, obedecer à palavra de Deus, é você entender que você terá algo divino, mais forte, mais poderoso e mais glorioso do que todos os problemas que você passar na sua vida com você para te ajudar. Aceitar a Jesus é você entender que você tem Deus dentro de você e que você estará por toda a eternidade guardado e protegido por Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa foi a promessa que Ele nos fez. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, um discípulo de Jesus, um crente genuíno, um servo, uma serva do Senhor, não precisa ficar preocupado com as dificuldades. Uma serva, um servo do Senhor, não precisa ficar com medo das enfermidades, não precisa ficar com medo da morte, não precisa temer a voz do homem, não precisa ficar com medo das provações, porque ele sabe, porque ela sabe e tem que saber e tem que guardar que Deus está com ele todos os dias, independente da dificuldade, independente do medo, do sofrimento e da dor. Nós temos que crer que se nós somos discípulos de Jesus, se nós aceitamos a Jesus, nós temos que entender que independente da dificuldade, Ele está conosco e não vai nos abandonar, porque nós aceitamos a Ele. E há uma promessa que Ele diz, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que Ele não nos deixaria órfãos, abandonados, desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, guarde essa palavra de Deus para a sua vida. Entenda que tudo que Deus falou e está falando é para o seu bem. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua vida e quer te mostrar que através de Jesus, que é a palavra de Deus, tudo pode mudar na sua vida a partir de agora, se você crer e praticar o que Deus falou contigo, em nome de Jesus.